Seja bem-vindo ao Jornal Regional. A decisão sobre o alargamento do prazo para o pagamento da dívida portuguesa à Troika foi adiada. O acordo deveria ficar assente já na próxima segunda-feira. Foi adiado para o dia 20 de junho o prazo de pagamento da dívida de Portugal à Troika. A razão pela qual foi feito este adiamento assenta no facto de existirem ainda alguns procedimentos parlamentares em curso noutros Estados-membros. A decisão política já foi tomada e fica a faltar apenas a formalização legal da decisão do Eurogrupo e Ecofin, que estará prevista a acontecer nas reuniões marcadas para o dia 20 e 21 de junho em Bruxelas. Durante os próximos 5 dias, se a missão da Troika se encontrar concluída, o Eurogrupo pode na segunda-feira desbloquear o pagamento da próxima tranche do pacote de ajuda financeira a Portugal. Quanto à decisão sobre as maturidades, essa pode acontecer apenas no mês de junho. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. 125 mil euros é o número que pode ajudar as empresas de Penafiel na contratação de 300 jovens da cidade para o mercado de trabalho. Esta verba é disponibilizada pela Câmara Municipal de Penafiel, que apoia o programa Impulso Jovem do Instituto de Emprego e Formação Profissional. As empresas que aderirem a este programa contarão com este apoio pioneiro a nível nacional e estarão isentas, em determinados casos, de suportar quaisquer encargos, uma vez que 80% da remuneração será apoiada pelo IFP e o restante pela Câmara. A autarquia, que procura soluções para combater o desemprego, deverá ainda divulgar o programa e organizar sessões de esclarecimento. A diversidade de linguagens artísticas e o reforço da componente de artes visuais é o destaque para esta 13ª edição do Imaginários, o Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira. Na edição deste ano sobem ao palco 117 apresentações, entre elas projetos que juntam 402 artistas de 16 países diferentes e das artes mais diversas. Criações como o Baile das Bicicletas e Urban Ballets são algumas das criações de raiz do Imaginários. O festival contará ainda com o espetáculo Bodies in Urban Spaces, produzido em parceria com a Fundação de Serralves, mostrando arquiteturas das cidades do Porto e Santa Maria da Feira. Os workshops são também novidade no festival deste ano, que decorrerá entre os dias 24 e 26 de maio. O papel dos pais na formação desportiva da criança e do jovem. Este é o nome da mais recente ação de formação organizada pela Câmara Municipal de Esposende. Esta ação de formação encontra-se enquadrada no plano de formação dos agentes desportivos e destina-se essencialmente aos pais e encarregados de educação. O foco deste evento está direcionado para a sensibilização do papel dos pais no contexto do processo de formação desportiva. As inscrições podem ser feitas por e-mail através do Serviço de Desporto da Câmara Municipal. 10 de maio é o dia escolhido para esta iniciativa, que terá lugar na Casa da Juventude pelas 21h30. No próximo dia 12 de maio terá lugar a 4ª Corrida e Caminhada Solidária Liberty Seguros, na Póvoa de Varzim. O principal objetivo deste evento desportivo é a angariação de fundos para a Fundação Filos Casa da Ritinha, que sofre de paralisia cerebral, e da Casa do Regaço, Centro de Acolhimento de Crianças Retiradas às Famílias. Aires Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal e vereador do Pelouro do Desporto, afirmou que este evento é vantajoso para a cidade da Póvoa de Varzim, destacando o associativismo poveiro. Por parte da Liberty Seguros, Armando Jorge salientou a importância deste evento para o corpo e a alma. Fontes de Carvalho foi o nome escolhido para mandatário da candidatura de Pedro da Vinha Costa, candidato do PST à Câmara de Matosinhos. O local privilegiou a vista sobre o mar para divulgar o nome do mandatário da candidatura de Pedro da Vinha Costa à Câmara de Matosinhos. Fontes de Carvalho foi o eleito num convite que diz ter sido uma surpresa, mas que não hesitou em aceitar. Olha, de uma maneira muito inesperada. Eu conheço o Dr. Pedro Vinha há uns anos e numa conversa meramente circunstancial falamos da candidatura
Ele, numa primeira fase, convidou-me para fazer parte da Comissão de Honra e depois foi inesperado o convite, passado uns dias, para ser mandatário da candidatura, quando estava muito longe de mim esta responsabilidade. Acho que realmente Matosinhos não tem tido a sorte de ter como timoneiros pessoas que estão viradas para o futuro. E hoje nós temos que pensar que efetivamente a grande preocupação dos autarcas, dos políticos todos, mas particularmente dos autarcas, é precisamente a criação de condições para que nós tenhamos melhor futuro, sobretudo melhor futuro para os nossos jovens. Já para Pedro da Vinha Costa, o nome escolhido para mandatário identifica-se com os parâmetros pelos quais se rege a candidatura. O mandatário é, de alguma maneira, o representante da candidatura. E no caso concreto, o professor Manuel Fontes de Carvalho, que nos deu a honra de aceitar ser o mandatário da candidatura, é de facto uma excelente representação. O professor Fontes de Carvalho foi bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, é professor universitário, é membro do Conselho Geral da Universidade do Porto e de alguma maneira personifica justamente aquilo que nós pretendemos para Matosinhos. Isto é uma pessoa ligada à ciência, ligada à cultura, com fortíssimas ligações à Universidade do Porto, é uma pessoa com uma forte intervenção cívica e, portanto, isto é aquilo que nós queremos que Matosinhos seja. Uma candidatura focada no futuro, onde o candidato já apresentou as linhas mestres da sua candidatura, que passam por criar mais emprego através da atração de investimento, construção de um parque industrial estruturado e promoção de políticas fiscais competitivas, apostar na restauração e apostar no turismo, tirando proveito da ligação ao mar. O mar é a montra deste concelho. É uma riqueza fantástica que nós temos e que estamos a subaproveitar. Estamos a subaproveitar do ponto de vista turístico, estamos a subaproveitar do ponto de vista cultural, do ponto de vista desportivo. Temos que ter a praia a funcionar durante 12 meses do ano. Temos de criar condições para que quem venha à praia de Matosinhos se sinta bem, criando espaços de casas de banho, chuveiros. Temos de ser mais atrativos para os surfistas que vêm a Matosinhos e transformar Matosinhos de facto numa meca do surf e dos desportos aquáticos no norte do país. Temos de ser capazes de aproveitar aquilo que o mar também nos traz do ponto de vista económico. Portanto, temos no fundo que nos voltar de novo para o mar, mas voltar com seriedade. Com o lema para Matosinhos vencer, a estrutura está montada e mesmo assim o candidato do PST a Matosinhos lançou um desafio aos restantes candidatos. Deixei um desafio, que é o desafio, mais do que o desafio, é um convite. É um convite para que façamos entre todos debates, para trocarmos ideias, para confrontarmos projetos, por forma a que os matosinhenses possam decidir em consciência nas próximas eleições autárquicas. Um convite em jeito de desafio, onde pretendem esgrimar propostas e preparar as autárquicas de 2013. Durante a fase mais crítica dos incêndios em Portugal, o Concelho de Gaia vai contar com 30 beneficiários do RSI para vigiar a floresta. Este é o segundo ano que a medida entra em vigor na autarquia, uma ajuda que pode ser fundamental na prevenção. Em Gaia, cerca de 30 beneficiários do rendimento social de inserção vão ser, durante o verão, vigilantes florestais do concelho. A medida foi criada pelo Governo em 2012 e tem como objetivo que estes beneficiários possam prestar atividades socialmente úteis em entidades públicas ou do setor social. À semelhança do ano passado, a autarquia de Gaia vai fazer destes cidadãos vigilantes da floresta. Que nós este ano vamos ter novamente um conjunto de cidadãos que neste momento são beneficiários do RSI em Vila Nova de Gaia a fazerem vigilância florestal, um programa do Governo que nós o ano passado fomos o único concelho do Distrito do Porto que aproveitou esse programa para colocar pessoas que, pronto, infelizmente não têm agora possibilidade de estar a trabalhar e, portanto, são beneficiários do RSI e trabalharam connosco o ano passado e foram 3 meses de verão em que nós, no balanço
que fazemos dos fogos florestais, conseguimos notar uma importância da presença desses vigilantes florestais. O vereador falava à margem da cerimónia que assinalou os 174 anos da Companhia de Sapadores Bombeiros de Gaia, fundada em 1834 por Decreto Régio de Dona Maria II. Os vigilantes trabalharão em equipas e a partir de 1 de julho, o dia que marca o início da fase Charlie, a fase crítica de combate aos incêndios florestais no nosso país. O trabalho acaba no fim de setembro. Ainda à margem da cerimónia, o comandante dos sapadores aproveitou a data para sublinhar as dificuldades e a necessidade de rejuvenescer a sua companhia. E o futuro, como eu disse, é um futuro cheio de dificuldades, cheio de espinhos, não é? Que reflete o que o país está a atravessar, mas que nós, portanto, nem que tenhamos que ir a pé, nem que tenhamos que ir descalços, nem que tenhamos que ir rotos, nem que tenhamos que não sei como, nós juramos, nós fizemos um juramento de zelar pelos cidadãos, dar a vida se for necessário, é isso que faremos. Evidentemente competiu-me e viram, apelar evidentemente às autoridades para pedir, que é a única forma que nós temos de, é perseverança, é esperança sempre que nos vão ouvir, que nos vão ajudar e se não vier hoje, bem amanhã, se não vier amanhã, bem depois, e evidentemente a minha principal dificuldade é que tenho que rejuvenescer a equipa. Pronto, há muitas dificuldades a nível do país e tem havido dificuldades em entrar pessoas para a administração pública, não é? Nós somos bombeiros da autarquia, a autarquia é Estado. Salvador Almeida referiu mesmo uma revisão do regime jurídico dos bombeiros sapadores. Pelos sapadores todos do país, haver, portanto, alteração legislativa ao nosso regime jurídico, e também, muito rapidamente, podermos fazer os concursos para a formação. Nós, para fazermos formação, temos que fazer concursos para nos habilitarmos a essa formação, daí vê o grau de exigência que ela tem, porque sem isso não é possível os homens serem promovidos. Ora, não é possível dar responsabilidades, estabelecer hierarquias e numa estrutura que, embora seja uma estrutura civil, mas é uma estrutura que tem muitas similitudes com os militares. E, portanto, a hierarquia é muitíssimo importante para que a responsabilidade possa ser assumida. A unidade de comando é muito importante. Quem comanda, quem tem responsabilidades, tem que estar capacitado, tem que ter essa função muito bem definida. E, à medida que não vai havendo essa formação, eles vão se mantendo nos postos. Tenho aqui homens há 15 anos no mesmo posto. Ora, não é possível. O raio-x das dificuldades dos sapadores em vésperas da época de maior trabalho e mais crítica para o setor, o tempo dos incêndios. Em Espinho está localizada uma das raras tanoarias existentes no nosso país. Uma arte que remonta ao século XII, ligada ao setor vitivinícola e que perdura nos nossos dias. Paramos por aqui, em Espinho, para conhecermos uma das escassas tanoarias portuguesas. Aqui constroem-se pipos de raiz, mas sobretudo se restaura aqueles que estão em mau estado. Este vasilhame em madeira, essencial à manutenção e envelhecimento dos melhores vinhos e aguardentes do mundo, pode armazenar entre 20 e 20 mil litros. Cada um deles passa por 3 fases: escolha da madeira, secagem da mesma e queima, ou se quisermos, tratamento térmico. A empresa tem na exportação a maior fatia da sua faturação, com cerca de 70%. Apenas o continente africano não está abrangido. Desde a Ásia, com Taiwan, Japão, China, Médio Oriente, com Israel, temos toda a Europa, sem exceção, o continente americano, desde o Canadá ao Chile, passando pelas Caraíbas, onde há muito rumo. Trabalha-se com madeira de carvalho que provém de França, do leste europeu, mas sobretudo dos Estados Unidos. Uma vez chegada às instalações, a madeira necessita de estar 2 anos ao ar livre, por forma a amadurecer com as mudanças climatéricas. Em tempos já longínquos, chegaram a ser 40 os trabalhadores nesta empresa. Hoje são apenas 13. A mecanização dos processos foi a grande causa para tamanha redução. Por isso mesmo, já há 12 anos que a empresa não contrata qualquer funcionário.
O atual cenário de crise provoca algumas limitações. A nível financeiro, as cobranças estão extremamente complicadas em Portugal, mas de resto vamos tentando seguir as melhores políticas de qualidade que conseguimos para termos uma base futura sólida e estarmos cá quando esta crise passar. Apesar da retração, a empresa fatura 1,5 milhão de euros por ano. A retoma gradual do mercado permite a esta tanoaria voltar a investir em formação e angariar novos colaboradores para a empresa. Este é um negócio ligado à mesma família há 4 gerações e tudo indica que irá continuar. O meu filho já disse que um dia que tem que preencher o lugar da mãe. Vamos a ver quantas mais não virão. Eu espero que muitas. É um orgulho ter esta arte na família. Temos passado pelos momentos melhores, por momentos piores, mas vamos sempre aguentando e espero continuar a fazê-lo. As épocas de ouro desta arte foram na altura das ex-colónias portuguesas e mais recentemente entre 2002 e 2005. Nesses anos da primeira metade deste século, a empresa chegou a produzir mais de 100 barris por dia, com um volume anual de 25.000 unidades. O Pavilhão da Água, situado no Parque da Cidade do Porto, é um local visitado por milhares de pessoas ao longo do ano. Vamos então entrar nesta aventura e conhecer o mundo aquático. Aprender brincando é o lema do Pavilhão da Água, um museu interativo com uma vertente para a educação ambiental. Um mundo de experiências aquáticas ao qual miúdos e graúdos não ficam indiferentes. Construído pela Unicer para a Expo 98, o pavilhão foi posteriormente doado pela Unicer à Câmara Municipal do Porto. Filipa Fernandes, responsável pelo pavilhão, afirma que esta é uma grande valência para passar a mensagem da preservação da água. Passar a mensagem da preservação de recursos hídricos, isto é, a água é fonte de vida, é um recurso essencial à vida e nós tentamos aqui no Pavilhão da Água fazer sensibilização exatamente para esse tema. E são muitos os curiosos que se interessam e querem conhecer este espaço. Nós temos um leque enorme de visitantes. Eu costumo dizer que é desde os 3 até ao infinito, não é? Porque geralmente as crianças a partir dos 3 anos gostam de vir ao Pavilhão da Água pela sua vertente mais lúdica, não é? Pelas cores, pelo barulho, pela água em si, e depois a curiosidade vai aumentando consoante a faixa etária. Por isso nós temos um grupo muito diversificado de visitantes. Dos 3 ao infinito. Quem passa por aqui diverte-se enquanto aprende com as experiências que o pavilhão tem para oferecer. Do lado de fora, vêem-se diversos jatos de água que saltam com simplicidade, movidos pela energia solar. No interior, uma panóplia de experiências, como o Água Mobile, onde se pode ver um grande peixe que abana a cauda e as barbatanas, movido pela bomba das botas de borracha e a coluna de pressão de água. Roda gigante, ciclone de água, um furacão e até possibilidade de compor música. Experiências que todos podem vivenciar e repetir, vezes sem conta. Temos algumas situações engraçadas, em que nós pensamos assim, se calhar as crianças vão gostar mais do Pavilhão da Água, e muitas vezes quando os pais trazem as crianças ficam com os monitores e os pais brincam com as experiências, isso é engraçado, dá para toda a faixa etária. O edifício, da autoria dos arquitetos Alexandre Burmester e José Carlos Gonçalves, foi projetado de forma especial, dando a ilusão de que está suspenso no ar. Nós, quando entramos no Pavilhão da Água, a entrada está inclinada, a parte traseira do Pavilhão da Água está exatamente em terreno e a parte da frente levantada. Isso dá com que no piso superior pareça que estamos dentro de um barco. Há aqui um declive imaginário, não é? No primeiro piso parece que estamos numa rampa, mas efetivamente essa rampa não existe, é uma ilusão de óptica. Um local de partilha de saberes com grandes atividades que suscitam a curiosidade de adultos e crianças. Por isso mesmo, Filipa Fernandes deixa alguns conselhos importantes e educativos para a preservação dos recursos hídricos. Quando lavamos os dentes, devemos fechar a torneira enquanto lavamos os dentes. Por exemplo, nos autocolismos, colocar uma garrafa de 1,5 litro de água cheia para ocupar espaço e em cada descarga utilizarmos menos quantidade de água, utilizarmos mais a banheira a nível de duche rápido do que de imersão. Dicas bastante simples que todos podem fazer
e que ajudam na preservação deste recurso. Este é um espaço de experiências onde a única fonte de energia é o escasso e grande bem essencial, a água. E passamos agora ao nosso comentário, como já é habitual no Jornal Regional. Comigo tenho César Oliveira. César, boa tarde, obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com a decisão sobre o alargamento do prazo para o pagamento da dívida portuguesa à Troika. Foi adiada a decisão para 20 de junho. É muito tempo. Eu penso que essa é uma situação que não é absolutamente fechada, porque depende de muitas condicionantes que estão em causa. A decisão não está posta em perigo, porque a decisão política já aconteceu pelos ministros das tutelas e, portanto, isso não sofrerá, na minha perspectiva, nenhuma alteração. Agora, é evidente que para Portugal e os países, e a Irlanda neste caso concreto, poderem arrumar bem os seus compromissos e as suas expectativas, traçar objetivos, é importante que seja o mais cedo possível. Portanto, o que está a acontecer, e é para aí, daí que resulta esta extensão do prazo, é que ainda ocorre nos parlamentos de cada país membro esta tramitação da autorização da prorrogação do prazo. Mas penso que não está em causa. Era desejável que acontecesse já na segunda-feira, mas na segunda-feira nunca poderia ser, porque segunda-feira é o dia previsto, exatamente, nomeadamente para o fecho da 7ª avaliação e para poder decorrer daí a transferência da 8ª tranche. Ou não. Aliás, e disse muito bem, porque eu sou daqueles que considero que não está absolutamente adquirido que, nas condições em que são propostas à Troika, eventualmente, embora haja folga aqui, que se percebe que há folga, o Governo fez o trabalho de casa de forma a que haja folga para que se possa fazer alguns ajustamentos, mas não é absolutamente líquido que a 7ª avaliação seja positiva, de forma a que haja a transferência da 8ª tranche. Bom, e tudo isso, e o que resultou toda esta situação foi um atraso natural. Portanto, não deve ser visto como uma situação absolutamente preocupante. Decorre praticamente dos prazos que têm que ocorrer e das tramitações que têm que se fazer em cada país membro, não é? Portanto, é um adiamento que não quer dizer que haja aqui uma preocupação, que os portugueses tenham que se preocupar. Eu não vejo que o adiamento seja motivado por indecisão. Não é? A decisão está tomada e até porque, de alguma forma, as decisões políticas que são tomadas pelos tutelares dos órgãos, nos casos concretos dos ministros das Finanças, têm uma responsabilização direta e efetiva. Não estamos aqui a brincar aos jogos de poder, não é? Claro. Portanto, na minha perspectiva, e dos analistas económicos nesta matéria, penso que não há esse perigo de não poder ser atendido o pedido de Portugal e da Irlanda, não é? Portanto, dia 20 de junho ficaremos então 20 a saber. E 21, o Eurogrupo vai voltar a reunir-se para poder simplesmente oficializar, na minha perspectiva, o pedido de Portugal, que é importante que aconteça. Oficializar então este Exatamente. pedido português. O Ministro da Economia anunciou esta quarta-feira no Parlamento que as administrações das empresas públicas e organismos da sua tutela vão deixar de ter carro e motoristas, um exemplo da redução da despesa pública. Da sua tutela, disse muito bem, quer dizer, e era importante que acontecesse. A medida em si parece-me positiva, porque todos nós andamos há imenso tempo a dizer que dos caminhos para o combate, digamos, às nossas dificuldades, não pode ser sempre a mesma via, a afetação dos impostos ou o agravamento dos impostos e, nomeadamente, o corte dos rendimentos dos trabalhadores. Não pode acontecer assim. Tem que acontecer, nomeadamente, pelo emagrecimento da estrutura do Estado. E esta situação dos motoristas e dos carros parece-me bem, e é uma atitude do Ministro da Economia que
que de alguma forma pode ser doutrina e deve ser doutrina para todos os ministérios, para toda a administração pública. Não se prende só com os governos e as empresas públicas, também se prenderá com as câmaras e outros organismos do Estado que devem ter a preocupação, porque o que está em causa é realmente o emagrecimento dessas despesas que o Ministro da Economia ou o Ministério da Economia são simplesmente coisinhas residuais. Era preciso que esta medida, se é para doutrina, acho muito bem, aplauso. Estender-se a outros ministérios. Se não é para doutrina, e não é para aplicar em todos os outros, parece-me que há uma discriminação negativa, isto é, porque não faz sentido haver num Ministério uma regra e no outro Ministério haver, não é? Acho que não me parece bem. Agora, a atitude, não sei se é concertada ou não, se é concertada, aplaudo, se é isolada, enfim, merece-me, se calhar, a minha reprovação, porque estas coisas não se devem fazer avulso, tem que ser transversais a todo o Estado, a toda a função pública, a toda a administração pública. Acho que é o que faz sentido. Mas, como medida, acho importante que seja tomada em toda a sua transversalidade, não é? Portanto, aqui há uma medida que vem desde já, digamos assim, merecer aplausos. Merecer aplausos e abrir portas. Exatamente, e que é um exemplo de como se pode também custar na despesa do Estado. Embora, quero dizer, Helena, que esta situação não é assim tão simples, porque não basta dizer assim, vamos acabar com os carros e vamos acabar com os motoristas. Vão continuar a haver carros e vão continuar a haver motoristas. Pode não ser para transportar o senhor exclusivamente, pode não ser para a pessoa levar o carro para casa ou coisa assim no género, mas os serviços têm que continuar a fazer-se e as pessoas que têm a responsabilidade na execução dos serviços vão ter que ter alguém que os transporte. Aliás, já é corrente em nomeadamente em algumas câmaras, haver o serviço de táxis para os detentores dos carros públicos e para os responsáveis técnicos para os transportar, e esse carro não é só para uma pessoa, é para vários e naturalmente há aqui poupanças, embora a despesa vá continuar a existir, noutra dimensão, menor, mas vai continuar a existir. Ninguém pense que vai acabar a despesa total em relação a essa matéria, não é possível. Exatamente, uma iniciativa por parte do Ministro da Economia, anunciada esta quarta-feira, e só também para darmos por terminado este nosso comentário, que estamos praticamente a chegar à reta final, faltam poucos minutos. O Comissário Europeu admite que o caso de Chipre, Michel Barnier, admite que o caso de Chipre pode repetir-se em Portugal no que diz respeito às taxas sobre depósitos bancários acima dos 100 mil euros. Olha, isso é uma polémica lançada que me parece que não é tão simples assim, porque o que aconteceu no Chipre não tem paralelo em Portugal nem na maioria dos países europeus. É uma situação pontual, com a especificidade e com as características próprias que aconteceu no Chipre. Em Portugal, eu acho que, aliás, e foi defendido, ao que eu vi por um deputado europeu, Nuno Melo, há uma questão que é elementar, a propriedade e os direitos de cada um, as suas propriedades, e o dinheiro é propriedade, não pode ser posto em causa. Se pode vir a ser transformado em ações, poderá, com condições objetivas para que isso possa acontecer. Aliás, eu acho que a própria comunidade admite essa possibilidade, desde que haja primeiramente o enquadramento da resolução bancária, não é? Porque não é assim a busca. Os bancos não podem dizer, olha, nós precisamos do vosso dinheiro, vamos nos servir deles. Não é assim. Ou seja, é uma situação muito mais complexa. É muito mais complexa e eu penso que nunca poderá estar em causa, e isso é o fim de uma economia, nomeadamente, e é perigoso para um país que se fale nessas coisas com leviandade. Portanto, isto, as pessoas que têm os seus afogos, os seus depósitos, é uma propriedade, como disse o Nuno Melo bem, é uma propriedade quase como um terreno ou como uma casa, não é assim? Muito bem, César. Acho que não é assim, não vamos ficar por aí, não é assim tão fácil aí. Esta e eu possibilidade. Acho que os portugueses não devem estar muito preocupados com isso, porque há aqui outras questões. Há regras a observar. César, obrigado, voltamos a ver-nos. Muito obrigado, Helena. Ficamos então agora a saber como estará o tempo amanhã.
e no norte e centro são esperados aguaceiros. A sul, céu muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 16 graus e uma mínima de 13. Em Lisboa, a máxima será de 22 graus e a mínima de 15. Em Faro, a máxima será de 25 graus e a mínima de 17. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.